muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. Hoje eu recebo o vereador Juracy Scheiffer, do PT. Juracy está no 3º mandato consecutivo e antes disso já acumulava experiência na vida pública, inclusive como diretor do DENLURB nos anos 2000. A experiência à frente do Departamento Municipal de Limpeza Urbana contribui para o assunto do nosso videocast de hoje, o programa Lixo Zero. Além do vereador, o convidado Bruno Esteves Conde enriquece a mesa do café com conhecimento científico. O Bruno é biólogo, doutor e mestre em ecologia pela UFJF, fez ainda doutorado sanduíche em etnoecologia no Havaí e doutorado em biologia química pela USP e pós-doutorado em biologia química pela Unifesp. Atualmente, o Bruno é professor do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, pesquisador colaborador da Universidade Federal de São Paulo, consultor técnico de biologia da Fundação Centro Tecnológico de Juiz de Fora, além de consultor revisor de periódicos científicos nacionais e internacionais. Eu te convido então a tomar um café para ficar ligado enquanto a gente conversa de política no município. Lixo Zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária que visa orientar pessoas a mudarem seus hábitos e estilo de vida para emular ciclos naturais sustentáveis, de forma que cada material descartado seja manejado para se tornar recursos para outros usos. Essa é a definição da Zero Waste International Alliance, em livre tradução, uma aliança internacional pelo zero desperdício. Aqui em Juiz de Fora encontra-se em tramitação na Câmara um projeto de lei da Prefeitura. O PL, que cria o programa Lixo Zero, institui a obrigatoriedade da realização da coleta seletiva em residências, estabelecimentos comerciais, indústrias e edificações públicas em Juiz de Fora. A política será feita gradualmente em até 2 anos e objetiva promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis secos. A iniciativa integra o conjunto de ações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Sejam muito bem-vindos, Juracy, Bruno. É um prazer tê-los aqui para essa discussão que é tão rica, né? Vamos começar aqui conversando com o vereador Juracy, que é quem trouxe essa ideia desse debate sobre o tema, né? O Juracy, que como eu disse aqui, eu li no início, né? Acumula também uma experiência à frente do DENLURB, né? E isso lá nos anos 2000, né, Juracy? E a gente tem notícia de que essa gestão do Juracy no DENLURB, ela foi inovadora, assim como foi a direção dele aqui da Câmara, a presidência dele na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Então, dentro lá naquela época, anos 2000, Juracy, como é que era essa situação da reciclagem em Juiz de Fora? Falava-se lá naquela época, né, mais de 20 anos atrás, em lixo zero? Não, eu quero cumprimentar você, Judite, parabenizá-la pela apresentação do Café com Política, cumprimentar o nosso Bruno, com todo esse extenso currículo, quase que a gente vai ficar falando do currículo do Bruno aqui. Parabéns, tá? Que é importante essa formação e isso contribui muito para a gente fazer essa discussão, esse debate. Em 2000, quando eu assumi a direção geral do DENLURB, nós tínhamos uma experiência muito pequena em relação ainda à coleta seletiva. Uhum. E nós implantamos de forma definitiva em 2001, com o lançamento que nós chamamos de rotas inteligentes. É a questão da separação do lixo através de rotas e do tipo de lixo, que já era uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que existia antes de 2000, que depois foi atualizada com a própria legislação do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 2305, de 2010. Houve a modificação, mas nós começamos ali a discutir como que nós podíamos fazer com que a cidade, a sociedade, a nossa população pudesse adquirir o hábito de fazer a separação do lixo. Uhum. Nós vivíamos naquele momento um problema muito sério em Juiz de Fora. Nós não tínhamos aterro sanitário. Juiz de Fora ainda estava trabalhando com aterro controlado. Era um lixão melhorado.
nós buscávamos a licença para implantarmos um aterro sanitário. Tivemos uma grande polêmica, foi a implantação ali no Salvaterra, e a licença foi uma licença muito demorada. E veio a ideia de nós procurarmos fazer com que houvesse uma redução na produção do lixo. E hoje, quando nós falamos nessa redução, que já vem de décadas passadas, era quem usava a filosofia dos 3 R's, que hoje já são 8 R's, né? Mas você falava de reduzir, de reutilizar e de reciclar. A reciclagem é uma atividade muito antiga na humanidade. Hoje no Brasil nós temos mais de 800 mil catadores. Ela acaba dando oportunidade a muitas pessoas, mas essas pessoas, esses cidadãos, eles acabam ficando um pouco à margem da sociedade, porque o poder público não os acolhe da forma correta. Além deles prestarem um grande serviço ao meio ambiente, eles precisam da cobertura da assistência social. Em Juiz de Fora nós fizemos esse trabalho. Nós montamos as cooperativas de catadores de papel, uma chamava Apares. Ela era uma associação que era encampada pela AMAC. A AMAC que era o nosso guarda-chuva social em Juiz de Fora, que tinha todas as ações da assistência social. Juntamente com o Denlurb, eles não tinham nem equipamento para fazer a coleta, a separação. E começamos a ter esse cuidado com os catadores. Montamos também cooperativas juntamente com a Igreja Católica, que chamava Mãos Verdes. E nós construímos os carrinhos decentes, criamos as cooperativas, demos autonomia para eles fazerem a gestão, buscamos uma parceria com o Banco do Brasil naquele momento, de forma a dar uma estrutura logística para que eles pudessem fazer a separação e oferir os rendimentos. Mas isso é uma parte das rotas que nós criamos, que nós passamos a separar o lixo e fazer uma coordenação diferente. Por exemplo, o lixo que era produzido no centro da cidade. Então, nós criamos o que nós chamamos de Rota Azul, que era para você ordenar a coleta do lixo evitando caminhões. Porque quando você tem um acúmulo de lixo, você produz o chorume, que além de ser altamente tóxico, ele tem um odor totalmente desagradável. Sim. Era horrível fazer aquilo. Nós tínhamos a Rota Verde, essa sim, que era a rota mais importante nossa, que era a rota da coleta seletiva. Mas não somente a coleta seletiva através dos catadores. O Denlurb fazia casa a casa através dos itinerários que eram traçados nas comunidades, fazendo o recolhimento desse material, e esse material era levado para a usina de reciclagem. Antigamente falava a usina de reciclagem e compostagem de lixo. E nós recuperamos ela, e ela virou um sedã, que era um centro de educação ambiental. Mais de 20 mil alunos da rede pública municipal tiveram a oportunidade de visitar a nossa usina e ver como que era feita a separação. Porque o próprio plástico são vários materiais. Você tem o polipropileno, você tem vários materiais de plástico e eles têm valores diferenciados. E começamos a fazer a distribuição de suportes de coleta seletiva com as cores indicativas como que você vai separar. Hoje fala-se em lixo zero, mas se você fizer uma pesquisa hoje na cidade de Juiz de Fora, de cada 10 pessoas você perguntar quais as cores dos recipientes para fazer a coleta seletiva, de cada 10, 9 não saberão. Então, sem educação ambiental, nós nunca teremos lixo zero, que também é uma forma de fazer uma campanha publicitária importante, porque nós temos que diminuir a produção de lixo. Então, essa campanha da coleta seletiva, ela veio muito entusiasmada com a troca de lixo por leite. As pessoas passaram a separar esses materiais inservíveis também nas suas casas, além de fazer a troca, cada 10 quilos por 1 litro de leite. E essa campanha, juntamente com a campanha da coleta seletiva, ela ganhou corpo.
Nós tínhamos os nossos caminhões, tinha o Dingo da campanha, tinha os caminhões com as rotas inteligentes. Foi um período muito interessante. Sim. Nós fazíamos a gincana nas escolas, as escolas faziam as campanhas educativas e também recebiam os recipientes da coleta seletiva. No centro da cidade, nós colocamos em diversas localidades para que as pessoas soubessem colocar o lixo. Olha, eu estou com papel, então eu vou colocar no cestinho azul. Eu estou com vidro, eu vou pôr no verde. Eu estou com plástico, eu vou pôr no vermelho. Eu estou com metal, eu vou pôr no amarelo. Porque as pessoas não sabem disso. Você fala assim, olha, onde que eu ponho o lixo radioativo? O cara fala assim, o roxo. Onde que eu ponho a madeira? Eu vou pôr no preto. Onde que eu vou pôr o material que não é contaminado? Eu vou colocar no cinza. Se você fizer essa identificação, aí nós criamos a agente de limpeza júnior. Vinha pessoa, às vezes, com um papel de picolé e queria jogar no plástico. Eu falei, não. Você não vai jogar no verde, você vai jogar no azul. Então a pessoa levava tipo um cartão, olha, preste atenção, você tem que colocar o lixo no local certo. Era uma campanha educativa e as crianças começaram a se entusiasmarem e elas iam para a usina. Então foi uma campanha que tinha que ter dado sequência. O grande problema é esse, que a questão passa pela educação ambiental. Sim. Essa proposta da prefeitura é uma proposta diferente, que é uma proposta de você criar uma obrigatoriedade de fazer a coleta. Ela pode ser interessante porque é uma legislação que tem as suas penalidades, mas se ela não for implementada juntamente com a campanha de educação nas escolas, mudando os nossos hábitos, ela não terá êxito. Eu já falei isso no dia que nós estávamos discutindo a matéria na Câmara, porque é uma questão de você ter a consciência ambiental num mundo que nós precisamos de preservar as matérias-primas. Como conversava com o Bruno aqui antes, a produção que se gasta hoje de matéria-prima, se você diminuísse a produção, entendeu? Usando matéria-prima, reciclagem e recuperasse esse material, você poderia, latinhas, por exemplo, de alumínio, 95% são recicladas. E economicamente você está evitando de ter o alumínio. E é o meio ambiente que ganha, né? O papelão. Mas é uma questão que, através da legislação, vai fazer, os condomínios vão ter que fazer a separação. Acredito que vai ser importante, mas concomitante à ação da obrigatoriedade da lei, nós vamos ter que ter uma grande campanha educativa e sobre o consumo. Nós vivemos numa sociedade consumista. Para você ter uma ideia, no Brasil nós produzimos 80 milhões de toneladas de lixo ano. Isso corresponde que cada habitante do Brasil, ele produz 381 quilos de lixo. Significa que cada habitante do Brasil produz mais de 1 quilo de lixo por dia. Isso nós estamos falando que nós somos otimistas. Você hoje recebe tudo através do iFood, são materiais descartáveis. Então, essa forma de viver é que nós temos que mudar. Isso não se muda com a lei somente. Se muda através da mudança dos hábitos, da educação nas escolas e também de uma visão de que os nossos recursos naturais são finitos e que nós precisamos fazer com que eles permaneçam e que a gente possa ter uma vida em sociedade melhor. Assim, a minha experiência foi uma experiência tão boa no Denlurb, que nós saímos com aprovação de 93,6%. E a sociedade estava participando. Fizemos vários cafés, fizemos workshop, discutimos a questão do lixo industrial. Eu espero que a prefeitura faça isso assim que a lei for sancionada, porque se não houver uma grande mobilização da sociedade, nós não conseguiremos. A ONU, ela instituiu dia 30 de março como Dia Mundial do Lixo Zero. Quer dizer, hoje nós temos uma data mundial. E essa campanha do Lixo Zero não é uma campanha única, exclusiva nossa. É uma campanha que permeia o mundo mundial todo. Mesmo, é uma forma de fazer um alerta de que nós precisamos ter consciência com a produção do lixo. Quanto a você falar que não vai precisar de aterro sanitário, isso é humanamente impossível, não vamos conseguir. Mas nós podemos diminuir
a produção de lixo, reciclar, reutilizar, reduzir e aumentar a vida útil do aterro sanitário. Com isso, menos áreas serão gastas para que a gente possa ter menos contaminação. Porque o aterro sanitário, você terá a produção do chorume, que é um gás que é altamente tóxico. Você terá a produção do gás, que pode depois o biogás pode até utilizar, mas se você não fizer um aterro sanitário correto, com manta de PAD embaixo, com todas as cautelas, você pode contaminar o lençol freático. O primeiro aterro sanitário da Zona da Mata, posso falar que foi na minha gestão que foi implementado. E o quarto de Minas Gerais. Foi uma obra de engenharia ambiental muito grande, não é fácil. Para você ter uma ideia, hoje, no Brasil, nós temos 700 aterros sanitários. Nós temos 5.570 municípios, praticamente. Então, você imagina a quantidade de municípios que ainda estão jogando o lixo no lixão. Então, eu quero falar demais, não, porque o Bruno tem que falar também um pouquinho, né, Bruno? Mas o Juracy, a lei, ela é muito importante, mas a educação é fundamental, né, Bruno? Mas, de fato, vamos trazer o especialista aqui para a conversa. O Juracy tem muito a contribuir, inclusive, para esse programa atual, né? Para esse projeto de lei aqui, para a implementação do programa. Agora, Bruno, você está por dentro desse projeto de lei, do texto do projeto, né? Queria que você comentasse um pouquinho isso, o projeto para a gente, do ponto de vista do especialista aí, do doutor em ecologia, né? Do biólogo. Então, conta aí para a gente, o que esse projeto tem de especial, né? Claro. Bom, boa noite, Juracy Schaefer, boa noite, Judite, agradeço pelo convite. O programa Lixo Zero, ele corrobora com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A Lei 12.305 de 2010. E, nesse sentido, o que o vereador vinha dizendo é uma excelente proposta, até porque coloca Juiz de Fora próximo de cidades modelo, como é o caso de Curitiba, mas a multidisciplinaridade ela é fundamental. Então, isso passa pela educação ambiental, isso passa pelas crianças que no futuro serão disseminadores dessa ideia, passa pelas empresas, como, por exemplo, o ESG, né? Que significa desenvolvimento, em português, né? Desenvolvimento, sustentabilidade e gerenciamento, que é uma estratégia também instituída pela ONU em 2004 e que prevê que nas empresas a gente também deve prezar por alguns princípios voltados para a sustentabilidade. Mas para além, né, da questão técnica do programa Lixo Zero, a gente tem também um incentivo na geração de renda dos catadores, né? Os lixões, como foi colocado aqui, os aterros, eles também são grandes produtores do gás metano, que é um dos principais gases do efeito estufa, né? Talvez o gás que mais contribua para o problema da criação das ilhas de calor, né? Então, a gente tem qualidade de vida agregada, a gente tem geração de renda e a gente tem uma cidade que no futuro, né, a gente, como exemplo, a gente possa prezar pela sustentabilidade e, acima de tudo, um local, um ambiente sustentável, né, para gerações futuras, porque acredito que isso não seja mais uma possibilidade, né? Não é uma alternativa, é a única alternativa que a gente tem para que as próximas gerações tenham um planeta ainda saudável e que possa proporcionar qualidade de vida, né? Agora, eu queria perguntar até para os dois. O Juracy falou aí dessa criação de cooperativas, né? Desse incentivo aos catadores lá no início dos anos 2000 e tudo mais. Agora, hoje, vocês têm notícias, né, Bruno, Juracy, como são as usinas de reciclagem em Juiz de Fora? Em que pé estão nessas pessoas que trabalham com coleta seletiva hoje? São capacitadas, não são? A gente tem robustez, assim, para a implementação desse programa? Estou querendo dizer em termos de coleta seletiva mesmo, de associações de catadores. Como é que é essa realidade do município hoje em dia? Olha, a usina existia. Depois ela foi entregue para uma associação chamada Ascajuf, pegou fogo e hoje não existe mais.
Hoje é um galpão que serve lá para atendimento de combustível para os caminhões que fazem coleta de lixo. Essa coisa da usina da década de 70, 80 é uma coisa muito ultrapassada também, né? Hoje trabalha-se muito a questão das cooperativas. O próprio município ele faz a coleta do lixo e ele distribui esse material para as cooperativas. Com essa ação, ele faz com que as cooperativas se tornem viáveis, porque o catador ele é um associado, mas ele não é um gestor. Então, ele não tem a capacidade de fazer a gestão econômica da cooperativa. Então, o poder público é que tem que fazer esse trabalho. Então, na minha época, como diretor, eu doava 3 dias da semana para as cooperativas. Então, além deles fazerem a coleta deles diariamente nos pontos que eles tinham mais ou menos delineados e marcados, eles tinham um plus, recebia esse material que agregava para eles um faturamento maior. Eles conseguiam ali oferir um rendimento, nós tínhamos um programa social da AMAC, dava a eles uma cesta básica, porque você tem que garantir o mínimo para a pessoa ter dignidade, porque ele hoje, o catador hoje, ele é instituído através do Ministério do Trabalho. Hoje você pode ter a profissão. Então, para efeito de contribuição previdenciária de aposentadoria. Antes não, ele era excluído, ele estava à margem da sociedade. Hoje não, a função dele é tão importante e tão nobre que há do poder público ter essa visão do acolhimento e também de fazer com que ele tenha condições de sobreviver e cuidar da sua família. E também as campanhas, como o Bruno disse aqui muito bem, as empresas, dentro das próprias empresas, você começar a fazer o trabalho, os condomínios. A ideia do governo municipal é muito boa, de você exigir dos condomínios essa separação. Lá, há 25 anos atrás, nós instituímos aqui os contêineres, porque antigamente ficava aqueles latões de lixo na cidade. Então, passou-se... Às vezes nem latão, só o saco preto, né? Passou-se a usar os coletores de 240 litros. E nós compramos caminhões compactadores adaptados que faziam a coleta sem ter o contato manual dos nossos coletores. Além da mecanização da coleta, ela ser econômica, ela era mais saudável, porque os nossos coletores evitavam de ter contato com material pérfuro cortante, eles às vezes machucavam, ficavam encostados no INSS, era uma mão de obra a menos, além do problema de saúde. Então, essa mudança naquele momento foi uma mudança que demandou muita discussão com os condomínios. E hoje o poder público vai ter que fazer essa discussão novamente. Por quê? Os condomínios terão que adquirir os recipientes para fazer a separação da coleta. Nós vamos que ter mais servidores fazendo a coleta. Certo? Porque não adianta você pedir para a população separar se você vai amontoar tudo junto. Então, é uma questão da consciência cidadã e também da credibilidade do governo. Olha, eu coleto, eu dou o destino certo a esse lixo coletado. Então, isso é fundamental, junto com as ações em todos os setores. Na época, nós fizemos cafés aqui, me lembro no Hotel Serrano, fizemos com clubes de serviço, fizemos com Lions, com Rotary, fizemos com associação comercial, Sindicomércio, fizemos com o Sinduscom, com Clube de Engenharia, com o Senge, com todas as organizações sindicais e
colocamos também, não só nas escolas municipais, mas nas estaduais e também no próprio João 23, fizemos uma parceria lá com o João 23. Então, isso tudo tem que ser uma coisa muito ampliada. A cidade, ela tem que se mobilizar. Não adianta você usar dados estatísticos somente para falar que Juiz de Fora... Não, você tem que ver o que acontece realmente na cidade. Porque existe uma questão que é muito importante, cultural. Nós não temos o hábito, entendeu? Haja vista quanto você tem chuvas, você vê aquela quantidade de lixo que é carreado para os córregos. Então, as pessoas, às vezes, não estão habituadas sequer colocar o lixo no dia certo. Ela faz questão de colocar no dia errado. Aí você vai mudar esse conceito para separar o lixo. Mais um dia que você vai ter que colocar. Então, tudo, não estou assim, sendo pessimista. Eu até acredito muito que a legislação vai contribuir, porque os próprios condomínios são grandes produtores. E os grandes geradores de lixo. Por exemplo, o supermercado, ele produz muito lixo orgânico. Então, nós instituímos uma cobrança, porque o município trabalhava, o poder público trabalhando para a iniciativa privada de forma gratuita. Outro problema também é a coleta do resíduo de serviço de saúde e a implantação do plano de gerenciamento de resíduo de serviço de saúde nas unidades. Até a unidade mesmo de saúde do município ficava sem fazer a coleta do lixo hospitalar 30 dias. Não tinha nem os contêineres. Nós colocamos, quando eu fui diretor-geral do Enlube, e implantamos o primeiro plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde do Brasil. O Hospital Mozart Teixeira, que era lá em cima, foi modelo. Então, assim, existem a experiência que foi feita. É óbvio que agora o momento é outro, mas a legislação é praticamente a mesma. Nós tivemos o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que é de 2010. Poucas modificações tiveram. Agora, você queimar lixo, produzir gases, isso é uma coisa muito complexa. Você tem produção de furano, você tem gases tóxicos, fazer incineração. Eu visitei tudo isso. Assim, eu acho que é não produzir. Lixo é não produzir. Se produziu, você reduz, recicla, reutiliza. Tem hoje a filosofia que já era dos 5 R's. Agora você fala 6, de reutilizar, reciclar. Você tem o repensar, né? Recusar. Então, é muito R que existe hoje. Porque se você pensa bem na nossa casa, eu vejo lá que às vezes eu tenho a missão de colocar o lixo para fora, tá? Eu não tenho essa coisa, não tenho que... Eu vejo o quanto que poderia você separar, certo? Agora, se você tem a consciência de que quando você separou, ele vai ser o destino que vai até para poder ajudar a família do catador, ao meio ambiente, né? Porque vai evitar a contaminação dos rios, dos córregos e tudo. Então, assim, é uma experiência importante. Eu acho que a lei é muito válida. Nós temos que implementá-la definitivamente. Sim. Agora, Bruno, embora a lei diga, né, que inicialmente serão os prédios públicos, né, e grandes geradores de lixo, né? E só depois vem assim a sociedade de forma geral, os condomínios, as residências, né? Mas eu queria te perguntar, quais seriam, o que se daria de dica enquanto ambientalista, né? Para se reduzir, o Juracy falou uma coisa importante aqui, não produzir cada vez menos lixo, né? Tentar produzir menos lixo. Qual que seria o pulo do gato aí para se chegar a isso, produzir? Porque igual o Juracy disse também no início, cada vez mais iFood, são as compras online de tudo, né? E eletrônicos são descartados com cada vez mais frequência. Então, existe uma dica para a gente chegar de fato aí o mais próximo possível do lixo zero? Bom, Judite, como o próprio vereador já colocou, isso é uma questão cultural. Então, a ideia é que a gente consiga implementar núcleos de educação ambiental, porque tudo passa pela educação ambiental, para que essas pessoas possam se empoderar dessa ideia de que a coisa está degringolando. E se a gente não fizer nada em caráter coletivo, a tendência é que em pouco tempo a gente já não tenha a quantidade de recurso disponível, um planeta saudável para que a gente se mantenha aqui como população. A própria questão do clima também está né? relacionada, né? Exatamente. E é outra questão também que precisa passar
pela perspectiva da educação ambiental, né? As pessoas não têm muita preocupação em relação a, talvez, fazer a separação do seu lixo, né? Isso, eu digo até dentro do ambiente onde eu moro, né? Ainda que eu e a maior parte dos moradores do condomínio onde eu resido façam essa separação, né, outras pessoas não fazem, o que acaba jogando toda aquela proposta fora. Então, a criação de núcleos de educação ambiental a nível de bairro, a nível de comunidades, isso é imprescindível para que essa ideia ela possa se perpetuar. Então, uma mudança ela precisa acontecer de forma coletiva, né? Não adianta a prefeitura implementar o programa Lixo Zero se dentro dessas comunidades, desses bairros, a coisa não seja levada tão a sério. Então, a priori, a ideia é que a prefeitura implemente isso para as populações de condomínios grandes, de eventos com um número grande de pessoas, mas muito em breve é necessário que essa mudança possa se perpetuar para todos, né? Até mesmo para os pequenos núcleos populacionais. Agora, Juraci está por dentro também da COP20, né? Agora em 30, perdão. COP30, agora em 2025, lá em Belém do Pará, né? Novembro, salvo engano. Como que a academia, o poder público, está todo mundo muito mobilizado, né, com essa questão da COP30. Então, para além da questão climática, a academia está pensando também, né, os acadêmicos estão pensando também nessa questão do lixo zero, da reciclagem. A gente consegue trazer isso também, de repente, vai ser um dos pontos da COP30 também, relacionar o assunto do lixo às questões climáticas. Sim, Judite, nos últimos 5 anos, o número de publicações acadêmicas que estão voltadas justamente para a geração de resíduos, elas têm aumentado de forma muito considerável, o que demonstra uma preocupação do meio acadêmico em estar enganjado com as políticas públicas voltadas para a geração de resíduo. Mas é imprescindível, né, que a comunidade acadêmica, o meio político e a população estejam enganjados de uma forma mais direta, de uma forma mais firme, né? E para isso acontecer, a gente precisa realmente fazer uma divulgação massiva em termos de educação ambiental, né? As mudanças climáticas, elas passam também por esse preceito da geração de resíduos, como eu já coloquei aqui, gases do efeito estufa, que são produzidos a partir do lixo orgânico, né? O produto em decomposição, que gera metano, por exemplo, e também as queimadas que acontecem até mesmo de resíduos e que populações ao entorno podem estar sendo afetadas, a saúde dessas pessoas, problemas respiratórios, dentre outros problemas. Então, assim... Mas resíduo também não é para ser queimado, ou tem casos em que se queima de fato? A incineração hoje ela não é recomendada em nenhuma vertente, né? Mas ainda assim a gente tem, né, por falta de descontrole, até mesmo dos agentes fiscalizadores, a gente sabe que existe a prática da queima de resíduos, até para que não haja o trabalho em relação à preocupação de como eu vou fazer para destinar esse resíduo da forma correta, né? Eu me lembro, quando era diretor-geral da Enlube, a zona rural não tinha coleta de lixo. E eles queimavam o lixo. Isso aí. Me lembro, o vereador Domingão me procurou, falou: Juraci, você podia implementar a coleta na zona rural. E as queimadas, inclusive é crime ambiental, né? Isso. Queimada tem uma legislação de 98 que coloca a queimada porque você está contaminando todo o ar, né? Isso. E além de toda a fuligem, de toda a perturbação que você faz. Nós fizemos uma coleta especial em relação a isso. Porque Juiz de Fora é uma cidade que possui muitas granjas, você tem muitos granjeamentos. E as pessoas, elas fazem a poda da grama ou a poda da sua árvore, e nós tínhamos uma coleta especial para isso, porque você pode também fazer o aterro desse material.
e o aterro desse material, assim como o aterro do esgoto, por exemplo, que é um resíduo líquido, não é um resíduo sólido. Isso. Porque quando você faz o tratamento do esgoto, você produz um mosto. E esse mosto, ele vai para um tratamento em Juiz de Fora, carece, inclusive, de um aterro industrial. Porque os materiais químicos produzidos aqui, até pela própria nossa empresa, a Nexa, que é uma das maiores contaminadoras que tem aqui na cidade. Você vê a questão da chuva ácida lá no Igrejinha. Nós não temos, a destinação vai para grandes centros urbanos. O resíduo de serviço de saúde, nós não temos tratamento aqui, porque tem a desativação eletrotérmica que você pode fazer, que você diminui a contaminação daquele resíduo de serviço de saúde, depois você faz o aterro dentro de um local específico, de um aterro preparado, com todas as cautelas que tem que ter, das mantas de PAD, de toda a segurança que tem que ter. Você vê que nós estamos ainda numa fase muito incipiente em relação à questão do lixo. Nós conseguimos o aterro sanitário, que foi uma grande vitória, mas nós temos que evoluir muito. A produção de lixo em Juiz de Fora, ela aumentou. Quando eu era diretor-geral do Denlurb, e não é de Juiz de Fora, mundial, nós produzimos em torno de 750 a 800 gramas dia. Hoje nós estamos produzindo 1,2 quilos. Por pessoa. Entendeu? Isso significa que nós estamos com uma sociedade mais consumista. Exatamente. E uma sociedade que não tem consciência. Então é necessário fazer esse trabalho. Para que a gente possa, o material orgânico de decomposição, da tal da compostagem, que também nunca que dá certo, porque é uma coisa muito complexa, porque o volume é muito pequeno. Quando você fala assim, nós vamos diminuir a produção do lixo através da coleta seletiva para não ter que aterrar lixo. Gente, a coleta seletiva, o material seco, ele não corresponde a 20%, 30% do lixo produzido. Então, falar que não vai ter aterro sanitário é mentir. Você pode ter um aterro que tem uma vida útil maior. Você pode ter um aterro que ele vai para materiais mais orgânicos, menos contaminados, porque você vai aterrar um plástico, ele vai durar ali 500 anos para poder... Agora, se você aterra menos esses materiais, e aqueles materiais que podem ser reutilizados, reciclados. Você quer ver que eu queria implantar em Juiz de Fora a usina de reciclagem de entulhos, porque na Pampulha tem, lá em Belo Horizonte você tem 2 usinas, você tem em Londrina, que você pega esse material da construção civil e esse material ele é separado. Então você pega a ferragem do material, esse material que é o cimento, você pode utilizá-lo para fazer blocos, você pode utilizar ele para usar como subbase de asfalto. Então a usina de reciclagem de entulhos, você aumenta a vida útil do aterro sanitário, que às vezes você está jogando aquele material, está aterrando um material que poderia ser utilizado. Então, essa consciência da reutilização dos materiais é fundamental. Essa filosofia continua aumentando o número de R's, mas olha, se nós trabalharmos cada cidadão através da educação ambiental, se eu educo meu filho, minha filha, lá na escola, os professores, e se o poder público faz a parte dele e dá exemplo, e dar condições para que a coleta seletiva seja implementada, é um grande ganho para a cidade. Acredito que a iniciativa é louvável, é uma iniciativa que acontece no mundo hoje, já visto o que eu falei. Dia 30 de março é o Dia Mundial do Lixo Zero. Quer dizer, a própria ONU que instituiu essa data. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Vamos partir agora para as nossas considerações finais, Bruno, mas ainda dá tempo aí da gente dar dicas para a população, né? E um convite também para que a população se envolva, né, vereador Juraci? Se envolva com o projeto de lei, com o programa Lixo Zero e que busque também, que seja ofertado, mas que as pessoas busquem também compreender mais, né? Entender qual é o destino do lixo, que o lixo que a gente está descartando ali no prédio, ele tem ainda um longo caminho a percorrer, né? Então,
considerações finais aqui do Bruno, nosso especialista, e pode falar sobre essa questão do aterro também. Bruno, é uma utopia? Será quanto que a gente consegue ter aterro zero no município, né, no mundo, um dia? Oi, Judite, é uma proposta ousada, mas que, acima de tudo, necessária. A questão toda é que a academia, a política e a população, elas andam em paralelo. A coisa tem que ser mais agregada, né? E para que funcione melhor, a gente volta a bater naquela tecla da importância da educação ambiental voltado para a busca da sustentabilidade. Então, não adianta eu ver na TV, no jornal, o programa, né, Lixo Zero, se eu não souber como é que eu posso contribuir para que a geração de resíduo diminua, né? Como o vereador já colocou aqui, a questão do consumo, né? O tempo todo a gente está sendo forçado a aumentar o nosso consumo, né? E o quanto que isso está intimamente ligado à questão da roda da economia, né? Então, é importante que o cidadão se ponha como o principal, o personagem principal em cima dessa questão, né? Na qual, se eu não consumo, eu não tenho respaldo social e, ao mesmo tempo que, se eu consumo de forma consciente, né, o quanto que eu posso contribuir para uma sociedade, né, mais ambientalmente correta, mais sustentável, né? Ou seja, que mundo que eu quero para o futuro, né? Então, é fazer com que as pessoas se sintam parte dessa mudança, né? É fazer com que a educação ambiental consiga chegar a todos os lares, a todas as pessoas, ainda que isso seja difícil. Eu acho que isso tudo passa justamente por essa semente, né? Disseminar essa semente da educação ambiental e as pessoas se sentirem parte dessa mudança. Então, eu acho que a questão é essa. E em relação à questão de não haver aterro sanitário, os aterros, eles são onerosos também, demais, né? Gera um custo para a administração pública. Mas é uma questão que muitos até nos perguntam: por que em países mais desenvolvidos como Suíça e Dinamarca a coisa anda melhor? A gente tem que levar em conta que esses países têm uma população muito menor. O Brasil é um país continental, então os desafios são inúmeros em relação a essas questões, seja cultural, seja pelo número de pessoas. Mas ainda assim a gente precisa bater nessa tecla. É difícil, a gente precisa realmente tentar seguir esse modelo, implantar realmente essas políticas públicas voltadas para a diminuição de resíduos, sejam resíduos sólidos, sejam políticas públicas voltadas para outras diretrizes ambientais, né? Mas essa é a única saída, eu volto a dizer. A gente não tem outra possibilidade a não ser em pensar em estratégias que minimizem os impactos ambientais atuais, né? Em 2050, como a gente já estava conversando aqui antes do programa, se a gente continuar consumindo da forma como a gente consome, principalmente os países mais ricos, que são os grandes consumidores e os grandes geradores de resíduos do planeta. Se a gente não repensar essa forma de agir, né, dentro de uma sociedade, a gente vai precisar de 3 planetas Terra para suportar, né, o consumo e a geração de resíduo da forma como anda hoje, né? Então, é difícil, mas é tudo que a gente pode fazer agora no momento. A gente ainda tem que ter esperança no futuro melhor em relação ao mundo onde a gente mora, a casa que a gente mora. Porque, ao contrário do que algumas pessoas acham, eu posso mudar amanhã para outro planeta, né? Alguns lunáticos. Ainda não é uma alternativa o nosso planeta viável, é esse. Né? A gente precisa desse planeta. Não adianta a gente acabar com o nosso planeta pensando que no futuro a gente possa chegar nessa essa utopia maluca, né? Como também, Juraci, 3 planetas Terras ainda não são possíveis de existir, da gente ter, né, Bruno? Convite, então, para a população se engajar. A população, quando a gente fala população, a gente pensa em indivíduo, né? E estou falando, assim, as indústrias, né? Poder público. Um convite aí para todo mundo tentar entender mais dessa política lixo zero, se engajar.
consideração final para a gente. Quero aqui primeiro parabenizar o Bruno pela sua riquíssima explanação, sua forma, essa sua colocação dos poderes paralelos, ela é fundamental, porque vocês nunca vão nos encontrar. Então é necessário que haja uma integração maior, falar uma língua única, né? Eu foco na educação ambiental. Acho que as nossas crianças, elas, desde da creche, do ensino infantil, e os pais, eles acabam reeducando os adultos. Se eu tenho uma política de Estado contínua, não pode ser uma política com dados inventados, estatísticos. Nós lidamos muito com dados que não são reais. Hoje, você deixa de coletar o lixo em Juiz de Fora 3 dias, você vai ver que pandemônio que vira a cidade. Então, a produção de lixo em Juiz de Fora é 500 toneladas dia. Então, você imagina onde eu vou separar esse lixo. Eu não teria nem usina e nem gente suficiente. Então, se você tiver uma noção de matemática, você vai ver que não é possível não ter aterro. Isso é matemática fria, isso é o cálculo aritmético mais elementar, certo? Então, mas você pode diminuir a produção de lixo, segregar, separar o máximo possível e aumentar a vida útil do aterro sanitário, inclusive com os materiais que às vezes são jogados nele desnecessariamente, através do aterro industrial, através de um plano de gerenciamento. Eu não posso jogar num aterro comum desse, de resíduo doméstico, um lixo domiciliar, um lixo hospitalar. Claro. Aquilo ali vai contaminar todo o lençol freático. Você tem muitos micro-organismos ali. Então, é muito complicado. Eu preciso fazer um tratamento separado dos lixos. E isso, o Juiz de Fora tem que estar na vanguarda. Nós temos que sair à frente, inclusive de termos um aterro industrial. Essa questão da coleta, ninguém quer autoria do que foi feito. Eu acho que você tem que trabalhar com as experiências que já aconteceram, fortalecer o mecanismo da coleta seletiva através das cooperativas, das associações, com a cobertura e o apoio do poder público, porque é fundamental, porque você está lidando com pessoas às vezes muito carentes, pessoas que fazem um serviço ambientalmente correto, mas que têm uma vulnerabilidade social enorme. E eles precisam também serem colocados como atores importantes dentro desse processo. É esse o desafio. Então, esse empreendedor, esse empresário, ele também trabalhar nessa conscientização de os produtos que ele está vendendo, que ele está produzindo, sejam produtos que possam impactar menos o meio ambiente. Perfeito. Porque se eu produzo um produto que ele tem uma sustentabilidade maior, aí eu passo a falar muito quando eu lido com os empresários, eu falo assim: qual que é a sua preocupação com as questões ambientais? A responsabilidade social e a responsabilidade ambiental, ela vai fazer com que você tenha uma pontuação maior. Você vai ter certificação ISO, o seu produto vai ter um valor agregado maior. E outra coisa também nos grandes geradores, que são os condomínios, que são os supermercados. Quem produz muito, ele tem o comprometimento, o compromisso de separar. Sim. Porque ele está porque ele está ganhando dinheiro produzindo lixo. A gente tem que ter essa noção de quem ganha dinheiro produzindo lixo. O supermercado ganha dinheiro produzindo lixo. Os hospitais ganham dinheiro produzindo lixo hospitalar. Então ele tem que ter a cota parte da contribuição dele para que a gente tenha uma desoneração das nossas questões ambientais. Mas é dizer que eu estou otimista com o projeto, a prefeitura está no caminho certo. É uma luta que não vai... começa aqui, mas talvez netos nossos estarão discutindo no futuro. Quem sabe numa sociedade que a gente tenha mais consciência que nós não queremos extinguir o planeta, não. Nós queremos ter vida por muitos anos.
Deixar nossos descendentes aí, né? Muito obrigada, tá, Juraci? Sempre muito importante a contribuição do senhor. Bruno, também foi uma honra tê-lo aqui com tanto conhecimento. Eu que agradeço. Venha sempre. Obrigada a vocês também que acompanharam mais esse episódio até aqui. Lembrando que todos os episódios do Café com Política, toda a programação da JF-TV está no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.